Cumprimentamos a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Amém. É uma oportunidade que nós temos recebido do Senhor, cultuar o nome do nosso Deus. Nós precisamos muito do Senhor em nossa vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Deus tem nos dado esta oportunidade. De todas as formas que Deus tem dado a nós condições, nós queremos buscar o nome do Senhor e neste momento cultuar a Deus. Amém? Amém. Peço a toda a igreja que abra no Salmo 130. Nós leremos todos juntos o Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Louvado seja Deus. Se as sentinelas, se os guardas aguardavam o romper da manhã, o povo de Israel deve aguardar somente no Senhor. Os filhos de Deus devem aguardar somente no Senhor, porque nele há abundante redenção. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, oferecemos primeiramente a nossa vida em Teu altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável em Tua presença. Estamos consagrando não somente a nossa vida, mas tudo que tem sido, ó Deus, ofertado em Tua casa, para louvor do Teu nome. Temos consagrado em Tua presença, para que em tudo o Teu nome seja louvado e glorificado. Amém. Senhor amado, nos colocamos diante de Ti, pedimos ao Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança em Ti. Ó Deus, muitos têm aguardado somente no braço humano, mas como filhos de Deus, como aqueles que creem no Teu nome, nós aguardamos em Ti. Em Ti há copiosa redenção, no Senhor a vida, no Senhor a esperança, e nossa vida está, ó Deus, constantemente depositada aos Teus pés, para que em nós o Senhor faça somente o Teu querer. Nós aguardamos em Ti como filhos que confiam neste Pai amoroso, neste Pai cuidadoso. Aguardamos em Ti todas as coisas. Temos recebido do Senhor toda a sorte de bênçãos. Temos recebido do Senhor aquilo que nós necessitamos e nós engrandecemos o Teu nome. Aleluia. Tu és o guarda de Israel, Tu és aquele que sustenta a nossa vida e a nossa fé. Senhor amado, colocamos diante do Senhor, apresentando diante de Ti, ó Deus, as nossas tribulações, as nossas lutas, porque o Senhor poderosamente tem batalhado por nossas vidas. Aleluia. E nós confiamos em Ti. Neste momento nós pedimos ao Senhor, visita a nossa vida, visita a Tua igreja, visita os nossos irmãos, que todos sejamos alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E neste momento nós pedimos ao Senhor, receba a nossa oração, receba também o nosso louvor, que o Teu nome seja grandemente exaltado no meio dos louvores do Teu povo. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Amém? Ao entrar em tua
erguemos nossa voz, sim, libertos, dá sempre ao Senhor, pelo teu amor. Te exaltamos com louvores pela tua compaixão que alcançou as nossas vidas, ó Senhor. Pelo teu amor, perdoados, pelo teu amor, estamos limpos, erguemos nossa voz, é sempre ao Senhor, pelo teu amor, perdoados, pelo teu amor, estamos limpos, erguemos nossa voz, sim, libertos, sempre ao Senhor, pelo teu amor. Agradecemos, Senhor, porque recebemos salvação. Em Cristo fomos perdoados e temos a certeza que somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda honra, toda glória seja a ti, somente a ti. Eu te adoro, minha vida está em ti, somente em ti. No Senhor encontro forças para vencer. Em tua presença não há nada do que temer, do que temer. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva. Levanta a voz em louvor. Hosana, Hosana, tua presença é grande, tu és bem-vindo a Cristo. Eu entrego o meu coração a ti, somente a ti. Em teu reino, vida nova tenho em ti, somente em ti. Glória a Deus. Senhor, encontro forças para vencer. Em
Em tua presença não há nada o que temer, o que temer. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva. Levanta a voz em louvor. Hosana, Hosana, tua presença é grande, tu és bem-vindo, ó Cristo. Aleluia, glórias a ti, ó Deus. Glória ao teu nome. Vem dizendo, vem Tu és o nosso refúgio, Senhor. Em ti há esperança. No Senhor encontro forças pra vencer. Glória a Deus. Em tua presença não há nada o que temer. No Senhor encontro forças pra vencer. Em tua presença não há nada do que temer. Que temer? Que temer. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva. Levanta a voz em louvor. Hosana, Hosana, tua presença é grande, tu és bem-vindo, ó Cristo. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva. Levanta a voz em louvor. Hosana, Hosana, tua presença é grande, tu és bem-vindo, ó Cristo. Hosana, 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 Aleluia. Só o Senhor salva. Glória a Deus. O Senhor é esperança em todo momento. Não perca a esperança no Senhor. Continue firme, porque nele nós venceremos. Sempre. No Senhor nós venceremos. tua doce voz, ouvir o teu falar. Nossos corações anseiam te encontrar, buscar tua presença e te glorificar.
se precisamos do teu poder, tua misericórdia em todo o nosso ser. Queremos teu renovo em nosso coração. Habita entre o teu povo com poderosa mão. Digno, tu és digno, Rei dos reis e Senhor, tu és digno. Poder e riqueza e sabedoria, a glória, a honra, o louvor ao Cordeiro de Deus, que morreu para nos levar ao céu. Meu Jesus reinará para sempre e sempre. Amém. Ao Cordeiro de Deus, que morreu para nos levar ao céu. Meu Jesus reinará para sempre e sempre. Amém. Ao Cordeiro de Deus, que morreu para nos levar ao céu. Meu Jesus reinará para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, porque o reino de Deus é um reino sempre eterno. O nosso Deus reina por toda a eternidade. Aleluia, Senhor, o teu poder é eterno. O Senhor não pode falhar, o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Grande é o Senhor, grande é o teu poder. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Tudo deixando no altar. Se orar
paz que o Senhor pode dar é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixando no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixando no altar. Quando tudo deixando no altar. Quando tudo deixando no altar. Bendito seja o teu nome, Senhor. E responder-te-ei Glória e a Deus. anunciar-te-ei Tu és fiel, Senhor. coisas grandes. Glória a Deus. Clama a mim e Sim, a Deus. responder-te-ei Aguardamos no Senhor. e anunciar-te Tu és a resposta, Senhor, para este coisas grandes que não sabes, Glória a Deus. que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei, que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes. Clama a mim, clama a mim e responder-te e anunciar-te
coisas grandes que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Glória a Deus. Somente em Ti há esperança, Senhor, para a oração do aflito. Em Ti a resposta, Sim, Senhor, Jesus. sempre certa, no tempo oportuno. Tu és fiel, Senhor. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto
alegre estou. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Alegre estou. Alegre estou. Glória a Deus, bendito seja o nosso Deus, a nossa rocha. A palavra de Deus nos mostra, Paulo dizendo da seguinte forma: o Deus de paz vos dê paz de toda maneira. E também Isaías fala desta forma, que aquele cuja mente está no Senhor, o Senhor dá paz a esta pessoa. E Jesus nos disse: a minha paz vos dou. Que Deus encontre sempre em nosso coração, em nossa vida, um cântico de alegria, de vitória, de esperança, de louvor ao seu glorioso nome. Ainda que nós estejamos passando por momentos muito difíceis, no nosso coração, na nossa mente, há paz, porque o Senhor derrama abundante paz sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Salmo 46, o último verso e também o sétimo, o salmista nos fala duas vezes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, estamos, ó Deus, felizes, o nosso coração está em Tua presença alegre, saltando de alegria, porque temos em Ti vida, temos em Ti esperança, recebemos do Senhor toda sorte de bênçãos, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade de estarmos em Tua casa para louvar o Teu nome. Receba, Senhor, todos estes cânticos, toda exaltação, não somente neste momento, mas em todo momento nós queremos, em todo o nosso viver, louvar e glorificar o Teu nome. Nós queremos, ó Deus, neste momento pedir a Ti, ajuda-nos na meditação em Tua palavra, neste momento que o vaso seja usado para louvor do Teu nome e que tudo aquilo que for transmitido seja a Tua vontade para a Tua igreja, Senhor. Fala poderosamente a nossa vida e que a Tua palavra crie, ó Deus, faça nascer em nós um fruto que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos toda obra maligna, nós repreendemos todo comichão nos ouvidos, todo mal, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, dê-nos toda a condição neste momento de meditar em Tua palavra e ouvir a Tua voz. Nós te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos então o salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E que nós temos visto em muitos momentos é que muitas coisas vêm no nosso dia a dia, vêm ao nosso coração e não nos mostram exatamente esta palavra de esperança, não nos mostra como Deus é maravilhoso conosco.
as situações, digo, as situações do nosso cotidiano. Lamentações 3, o profeta Jeremias, o livro recebe exatamente este nome por ele ter chorado ao ver toda a destruição de Jerusalém. Lamentações 3, 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que aconteceu naquele momento, neste exato momento histórico com Israel, e que Jeremias está retratando aqui. O ano 586, 585 a.C., Jerusalém então foi conquistada pela Babilônia, e o profeta Jeremias vê acontecer estes fatos. O que ele vê? Um cerco contra a cidade desta nação poderosa que era a Babilônia. Ele vê também as pessoas passando fome, necessidade. Pessoas, como o próprio profeta fala, que morreriam à espada, pessoas morrendo à espada, pessoas morrendo de fome. Ele vê então a cidade sendo saqueada, ele vê pessoas sendo presas e pessoas sendo deportadas, levadas para o cativeiro. E por fim, depois de tudo isso, Babilônia também destrói a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém e o templo de Deus. Então Jeremias, o profeta, ele viu tudo isso acontecendo. E ele relata, nós temos o livro do profeta Jeremias e também após o livro das Lamentações. Ele relata o que aconteceu, mas neste exato verso que nós vimos, 21, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque tudo isso ele viu. Todo este mal que estava acontecendo ao seu redor e junto dele ali, porque também ele foi deportado para o Egito, mas ele viu tudo o que estava acontecendo e ele fala: chega, eu quero me trazer à memória o que me dá esperança. Veja bem, assim como o nosso corpo necessita de alimento, a nossa alma também precisa, Onde está a alma? Aqui? É no coração? Aqui na mente? Cadê? Onde é que você está, alma? O que nós podemos dizer com toda certeza é que nós não somente subsistimos com o alimento físico, mas a nossa alma também ela precisa ser alimentada. O que acontece quando 4 aspectos a respeito da alimentação? Quando a pessoa não se alimenta, ocorre a desnutrição, ou seja, a falta dos alimentos levam esta pessoa a morrer, definhar. Também a nossa alma, da mesma forma, quando ela não se alimenta, ela vai definhar. Com relação à alimentação também, o que acontece? Nós podemos comer uma comida estragada, ingerir algo que sabidamente nos fará mal, ou um alimento estragado. Também aquilo que nós conhecemos como uma alimentação inadequada, que nós ouvimos falar hoje, o tal do junk food ou fast food, aquele alimento muito calórico, que tem poucos nutrientes, ou seja, pode até te saciar, mas ele não é uma porcaria, um alimento que muitas vezes você come num determinado momento do dia ou da semana, mas não é o alimento adequado. E também tem o melhor alimento, ou então aquilo que te traz todos os nutrientes necessários. E o que eu estou dizendo com isso? Em todo momento da nossa vida, a nossa alma precisa ser alimentada. E muitas vezes as pessoas só têm olhado para aquilo que o mundo tem nos oferecido como um alimento. E isso não faz bem à nossa alma. O verdadeiro alimento que todo homem e mulher, todo servo de Deus, toda serva de Deus precisa é a palavra de Deus. Jesus nos disse que o verdadeiro alimento quem dá é o Pai Celestial, é o pão que desceu do céu. A palavra de Deus então é o pão que alimenta a nossa alma de maneira plena e que sacia a nossa fome. Este é o melhor e o perfeito alimento para nós. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Da mesma forma, Pedro reconhece, dizendo: Senhor, essas palavras são palavras de vida eterna. Então, o melhor alimento, aquilo que melhor pode nos dar esperança, é a palavra de Deus. E ninguém pode ficar sem se alimentar. Então, a primeira coisa que eu digo: se alimente com a palavra de Deus.
Mas no decorrer do dia e da semana, muitas outras coisas você utilizará como um alimento para a sua alma. Muitas vezes os meios de comunicação que nós temos, não somente a TV, mas hoje, veja bem, nós temos internet, nós temos mídias e redes sociais, e a partir disso, nós recebemos muita informação, e nem toda essa informação é um conhecimento, mas são informações que muitas vezes nos fazem mal. Muitas vezes isso nos faz mal e não nos dá esperança. É uma questão de uma sequência de informações que nós recebemos e muitas vezes nós compartilhamos. E quando nós refletimos em tudo isso que nós temos visto e ouvido, o que nos vem à memória, diferente do que diz aqui o profeta? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Mas uma sequência de informações durante o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da semana. Quando nós traga à memória isso, tudo que você recebeu, o que nos vem à mente, o que nos vem à memória? Uma avalanche de problemas insolúveis, ou uma tremenda onda, como nós vimos aquelas ondas em Portugal, naquela praia de Nazaré, das ondas gigantes. Uma onda tremenda que você fala, como alguém consegue sobreviver no meio desta onda gigante? Ou então aquele tsunami enorme vindo. Então esse monte de notícias que nós temos muitas vezes visto, ouvido, e nós recebemos e compartilhamos com outros, isso é uma inundação de notícias e informações que não nos traz esperança. Eu não estou dizendo que nós devemos viver alienados. Eu estou dizendo que isso não alimenta a nossa alma, que isso não é o que nos dá esperança, como nós acabamos de cantar. Nós não olhamos as circunstâncias, mas porque há um cântico em nossa vida, porque há alegria em nossa vida, é porque nós temos esperança em Deus, é porque nós temos paz no nosso Deus, que por nós tudo executa, e nós continuaremos a dizer desta grande verdade do Senhor. E tudo isso que nós temos comentado, que nós podemos receber durante o dia, o que nos gera? Preocupação, lamentação, abatimento, amargura, ansiedade, aflição da alma, tristeza, medo e, por fim, desesperança. Ao passo que o profeta diz, eu quero trazer o que me dá esperança, mas tudo isso que nós temos muitas vezes visto, o final de toda essa informação é desesperança. Muitas pessoas, perceba bem que nem toda informação ela é útil, por quê? A partir do momento que você tem uma informação que ainda que esteja baseada na ciência, mas de alguém que esteja totalmente distante e desvinculado do Senhor e do temor a Deus, isso pode ser uma forma do inimigo te ferir, te destruir. Jesus disse em João 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, disse Jesus. Então, pelo motivo de nós não sairmos de casa, porque nós estamos nos cuidando e dentro da nossa casa nós imaginamos, não, o inimigo não, agora ele não pode fazer, porque eu estou dentro da minha casa, olha como eu estou aqui, nas quatro paredes da minha sala, confortável, seguro, o inimigo não vai fazer. O inimigo não vai parar de matar, roubar e destruir. Esta é a intenção dele. Se ele vai utilizar meios de comunicação, se ele vai usar instrumentos que muitas vezes podem estar nas mãos dele, se ele vai usar canais e formas para dizer, eu estou aqui somente para transferir e transmitir a você destruição para a tua alma, destruição da tua alma que necessita de ouvir de esperança, mas você ouve somente de destruição, de morte, de situações que não podem se resolver. Então veja bem, tudo deve ser com equilíbrio. Que nós dissemos no início, um alimento equilibrado e saudável. Tudo bem, nós não estamos alienados, nós queremos sim ouvir e estar atentos a todas as notícias, mas, sobretudo, não deixe faltar o alimento espiritual à tua vida. Sobretudo, não deixe de dizer, olha, eu vi tudo isso no dia de hoje ou durante essa semana, mas antes de tudo, busque ao Senhor, porque ao invés desta informação te tornar uma pessoa que está inteirada da situação, na verdade ela vai te destruir, ela vai te fazer mal à sua alma, ao seu coração, à tua mente, e você vai olhar realmente, olha, são problemas insolúveis, não podemos resolver a questão,
mas há um que está sentado sobre o globo da terra. Há um que a palavra de Deus nos diz que a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, ele está sentado num trono sublime e poderoso, e sobre os seus pés está a terra, ele está cuidando, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas se você não olhar para a palavra de Deus, a sua mente se volta somente para estas coisas. A nossa esperança não pode estar no homem mortal. Como nós falamos na semana passada, diz Jeremias: maldito o homem que diz que a sua confiança está no braço de carne, no braço humano, ou seja, não é somente a força, mas na ciência, ou naquilo que os homens dizem. Nós sim sabemos que uma boa ciência, daquela que procura nos trazer soluções para os problemas cotidianos, isso é bom, mas isto não é a razão da nossa esperança. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Deus. Nós temos que ter plena certeza, aquilo que nós estamos recebendo como alimento, o que isso tem feito à nossa vida. Há uma diferença de muitas pessoas que assistem e conseguem filtrar esta questão, que seja o Espírito Santo. Você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus: me dê condição de filtrar estas informações, para que a sua alma não se abata, para que a sua alma não se distancie do Senhor, para que a sua alma não esteja firmada em quando vier uma solução humana, você ter esperança. Não, a nossa esperança continua firme, a nossa esperança é o Senhor. Ele não mudou em nenhum momento. Então nós vemos, por exemplo, o Salmo 73 de Asaf. Ele diz da seguinte forma, quando ele olhava a condição dos homens ímpios prosperando. Ele fala, ele diz no início, verso 1, o Senhor é bom para Israel. Verdadeiramente o Senhor é bom. E ele fala, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, eu quase me desviei. Algumas pessoas estão agindo de uma maneira parecida, mas ao contrário. Olha, verdadeiramente Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase se firmaram, quase que eu acreditei que isso é verdade, quase que eu acreditei que eu não precisava estar preocupado e desesperado com a minha vida, conforme todos os homens que não confiam no Senhor. Ele está dizendo dessa forma, eu quase firmei os pés, mas agora eu já cansei, ou então eu desisti, eu não prossigo mais. Olha para a palavra de Deus. Se você começar a olhar para a situação que está ao seu redor, para as circunstâncias somente, a sua fé vai esmorecer. E este é um alimento que nós citamos como exemplo, isso fará mal à tua alma. Nós não ficaremos alienados, porque, então eu não vou assistir notícia nenhuma. Eu vou passar o dia maratonando filmes e séries. Isso seria exatamente aquele junk food, ou seja, você vai se encher de um alimento que não presta, por mais que aquilo te faça um bem momentâneo, isso não faz bem para a sua vida, no sentido de que isso é suficiente para suprir as necessidades, assim como um corpo físico tem necessidades físicas de nutrientes na alimentação, a sua alma também, tudo aquilo que você pode acrescentar à sua vida, não é suficiente para que Deus habite em tua vida e faça diferença no seu viver. O inimigo quer destruir, mas em Deus nós temos vida e vida abundante. E voltando no Salmo 46 que nós lemos, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro. Quem é este Deus? Deus não é aquilo que os homens muitas vezes querem acertar, como atirando para todos os lados. Olha, nesse momento de dificuldade, nós estamos atirando para todo lado, e quem sabe eu acerto no alvo, quem sabe, né? Então, muitas são as esperanças, muitas são as apostas do homem em relação a este momento de dificuldade, e uma delas, eu também confio em Deus. O Deus que nós estamos dizendo do Salmo 46, e o Deus da Bíblia, ele está desde o primeiro versículo da Bíblia. No Salmo 46, 1, quando fala Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a palavra em hebraico é Elohim. Gênesis 1 é quando a palavra de Deus nos diz a mesma palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então este mesmo Deus que fala no Salmo 46 é o Deus que está em Gênesis 1, o Criador de todas as coisas. Nós não estamos falando na esperança e na fé em um Deus que nós não temos conhecimento de quem é, mas que Ele se revelou em Sua própria palavra.
Mas esse Deus, que também nós estamos dizendo Elohim, é o mesmo Deus que é utilizado, este mesmo substantivo, para outros deuses também. Quando a Bíblia mesmo mostra Deus falando de outros deuses, ele fala assim a Israel, Êxodo 12:12. E eu passarei, quando é instituída a Páscoa, e eles vão sair do Egito. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito no Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Quando ele fala sobre todos os deuses, ele está dizendo ali, Moisés escreveu, Elohim. Ele também está dizendo, esses deuses também se chamam Elohim. Mas então Deus está dizendo, sobre esses deuses eu farei, julgarei esses deuses, e é o que Jetro, o sogro de Moisés, no capítulo 18 mostra. Agora eu sei que o Senhor, a quem você serve, é maior do que todos os deuses. Êxodo 18:11. Agora sei que o Senhor é o maior que todos os deuses, ou Elohim, porquanto ele superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Quando eles tentavam fazer da mesma forma, também nós temos deuses que fazem, nós também temos deuses que nos socorrem, que nos ajudam. Então Deus falou, eu enviarei as pragas e serei glorificado neles. E a última praga foi esta praga onde morreram os primogênitos, ou seja, a vida não estava no poder dos homens, e mesmo de Faraó, que era considerado uma divindade, ele não teve poder de que seu próprio filho vivesse. Então nós vemos que Deus é esse. É o Deus que se revelou no Antigo Testamento. E embora outros deuses de nações pagãs, embora outros deuses que os homens naquela terra, no Egito ou mesmo em Canaã, antes de Deus estabelecer o seu povo ali, também criam em deuses, Deus nos mostra aqui no próprio Salmo 46, que Deus é este Elohim. A palavra de Deus nos fala no verso 7 e 11 nesse Salmo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. As nações cananeias criam em Elohim, em outros deuses. As pessoas muitas vezes falam, eu também creio em Deus, mas não olham para o Deus da Bíblia. Salmo 46 nos mostra, Deus é o nosso refúgio, ou seja, Elohim. E quem é este Elohim? Elohim de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, não é outro. Então, sobre a nossa vida não está qualquer Deus, não está um Deus que pode ser comparado a outros, mas é o Deus Todo-Poderoso. E veja o que a Bíblia nos mostra, quem é esse Deus e o que ele fez com Jacó. Gênesis 28. Jacó, assim como nós, Jacó enfrentou problemas, enfrentou adversidades, enfrentou angústias, como todos os homens. Então, nós vamos ver 3 passagens a respeito da vida de Jacó, mas nos mostra que Jacó teve que sair da sua casa porque o seu irmão estava enraivecido contra ele, porque ele conseguiu a bênção do Senhor. Então ele sai de sua casa, de sua parentela, e vai até a terra de Arã, Padã-Arã, na casa de Betuel, que era o irmão, na verdade o pai de Rebeca. E ali ele vai buscar uma esposa. Mas então ele também enfrentou os mesmos problemas que nós estamos enfrentando, e que todas as gerações enfrentarão. Mas ele, quando sai, ele chega a um lugar, diz aqui a palavra de Deus, chegando em um lugar, ele vai repousar. E aquele lugar era Betel, ele deu o nome de Betel, ou seja, da casa de Deus, porque Deus estava naquele lugar. E ele teve um sonho, diz aqui, Gênesis 28:12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andares, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Ali ele está falando para Jacó. Quando ele tem aquele sonho, o Senhor se coloca ao lado dele e fala: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus também de Isaque, e eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito tudo o que te tenho dito. Gênesis 31, então isso ele está indo ainda em direção a Padarã. Quando depois ele está lá, e quem conhece a história sabe que ele trabalha para Labão, e depois casa-se com Lia, casa-se também com Raquel, e está ali prosperando. E ele sabe que é o momento de retornar, Deus fala para ele retornar, e então ele está dizendo, quando ele se encontra com as esposas, dizendo o seguinte, Gênesis 31, 7. Verso 6. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, Labão. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Então ele estava ali trabalhando, e Labão por 10 vezes tenta fazer com que Jacó não prosperasse. Eles faziam um acordo, ele ia lá e mudava. Eles faziam outro acordo, ele queria mudar. Mas Deus sempre abençoava a vida de Jacó. E quando ele está regressando então para a sua terra, nós vemos aqui Gênesis 32, 10. Ou podemos ver o 9 também. Quando ele está próximo de encontrar-se com Esaú, diz aqui, Gênesis 32, 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Verso 10. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Lembre-se, verso 7 e verso 11 de Salmo 46. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Para o salmista, o refúgio era o Deus de Jacó. Para a igreja, o refúgio é o Deus de Jacó. Eu não quero e não posso ter outro que não seja este mesmo refúgio, porque nestes versos que nós vemos de Gênesis 28, 31 e 32, o que nós vemos a partir do verso 13, ele dizendo no verso 1, eu darei a você esta terra. Deus tinha um propósito sobre a vida de Jacó. Você não está simplesmente fugindo de seu irmão, você não está simplesmente saindo desta terra, você está saindo daqui hoje, mas eu vou te dar esta terra. Eu sou um Deus que prometi, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. E por fim, depois nós vemos Deus dizendo, eu sou o Deus de Jacó. Deus disse, eu tenho uma promessa, eu darei a você esta terra. Você não está aqui sozinho, eu vou te dar essa terra. Depois no verso 15, ele assegura a Jacó, eu estou contigo. Senhor, que momento difícil, que momento que nós estamos atravessando neste momento. O Deus de Jacó é o meu refúgio, eu não tenho outro refúgio. O mesmo Deus que disse a Jacó, eu estou contigo. Eu ouço esta voz dizer, eu estou contigo. Você não está sozinho, nós estamos passando por momentos difíceis, mas qual é o nosso refúgio? É um Deus qualquer? Ou então nós temos atirado para tudo qualquer direção, e numa delas nós acertamos o Senhor. Não, ele está dizendo, eu estou contigo, você não está sozinho, neste momento de luta, de dificuldade, nós traremos a esperança, a memória, aquilo que nos dá esperança.
Senhor, eu olho para a tua palavra, o Salmo 46 diz: o Senhor é o refúgio de Jacó, e o Senhor é o meu refúgio, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Seguindo nesse mesmo versículo, eu te guardarei por onde quer que fores. Quando nós ligamos a TV e todo o alimento que vem à nossa vida é aquele: não, 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 você não pode, você não pode, você não pode. Deus, nós não estamos dizendo que nós estamos negligenciando ordens e cuidados médicos e de autoridades. Nós temos feito tudo isso, mas sobre todo este cuidado dos homens, sobre a nossa vida está o Deus de Jacó. Ele está dizendo: eu estarei contigo aonde quer que você for. Em momento algum eu vou te deixar. Por mais que você diga, vai ser difícil. Eu posso encontrar, Jacó estava indo para uma terra que ele não conhecia. Embora fosse o parente de sua mãe, ele nunca tinha estado lá. Mas ele está dizendo: será que eu vou ter dificuldades? Será que vão ter inimigos? E Deus já em sonho aparece a ele e diz: eu estarei contigo todos os dias. Eu vou estar presente com você, Jacó. Na sequência aqui no verso 15 ainda ele falou: eu estarei com você e te farei retornar a essa terra para fazer o que te prometi. Jacó, pode acontecer o que for, o momento que você estiver vivendo, a dificuldade que você encontrar, eu afirmo a você, eu estou com você e você voltará aqui. Igreja de Cristo, tenha certeza, creia, filho de Deus, servo de Deus, creia, ainda que estejamos passando momentos difíceis, Deus tem um propósito sobre a nossa vida, Deus tem um propósito sobre a igreja, e Ele está dizendo: eu estou contigo e farei com que você retorne. Mas nós não podemos temer. E ele ainda fala assim: eu te farei de retornar, porque eu não te deixarei. Não está no dicionário de Deus o abandono. A palavra de Deus fala: ainda que seu pai e sua mãe, que eles não possam fazer, Deus é o teu socorro. Ainda que uma mãe, ainda que seja difícil, mas uma mãe abandone seu filho, Deus diz: eu nunca te deixarei. E Deus diz a Jacó e diz à nossa vida: no dicionário de Deus não existe o abandono. Se você crê no Senhor, pode ter a plena certeza, você está debaixo das asas do Senhor. Você está debaixo de uma destra poderosa, a destra do Todo-Poderoso. No capítulo 31, o que ele fala às suas esposas? O vosso pai tentou me enganar 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele fizesse mal nenhum. Nós estamos olhando as dificuldades, nós estamos olhando a luta que nós temos enfrentado, e em todo momento nós sabemos, Deus está sobre a nossa vida. E o que nós temos a plena certeza: se o homem tentar contra a nossa vida, Deus está dizendo a Jacó, e o refúgio que Jacó tinha é o que nós temos no Salmo 46. Não, Deus não permite que o homem nos faça mal. Que pode fazer o homem contra as nossas vidas, se o Senhor está sobre nós? Gênesis 31, verso 7. E Gênesis 32, 10, quando ele está retornando, e ele diz duas coisas, dizendo ao Senhor: olha, eu não sou digno desta bondade com que o Senhor tem me tratado. Então, ainda que nós enfrentemos dificuldades, e que nós não tenhamos em nós o merecimento, nós sabemos que Deus é quem faz com que nossa vida prospere. Jacó diz: eu saí daqui somente com um bordão e eu volto com 2 exércitos. A minha família e os meus bens, eles se dividem em 2 exércitos, em 2 caravanas. Isso é uma matemática que não está na nossa matemática, na nossa lógica, mas é Deus quem opera em nossa vida, mostrando a nós: se você confia, se você entende que o Deus de Jacó é o teu refúgio, não olhe para as circunstâncias, mas você vai poder dizer com toda certeza: Deus vai prosperar a nossa vida. O nosso socorro está somente no Senhor, não está em homens, mas está somente no Senhor. E concluindo o que nós estamos dizendo, voltando ao Salmo 46 e Lamentações 3, Salmo 46 nos diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não podemos ter outro Deus
que não seja o Deus de Jacó. Muitos não compreendem que este é o mesmo Deus. O salmista, então, ele nos ensina e nos leva para que nos recordemos que, assim como aconteceu com Jacó, o mesmo refúgio é o nosso. E ali a palavra refúgio, no verso 7, verso 11, é fortaleza, baluarte, cidadela, um lugar fortificado. Ou seja, aquele homem teve, aquele servo de Deus teve, a igreja também tem. Quando Deus fala em Êxodo 3, quando Moisés vai ver a sarça ardente, Deus ali se manifesta a Moisés e fala: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-los. É o mesmo Deus que agiu em Abraão, que prometeu e fez. O mesmo Deus que prometeu e aí continua a sua obra em Isaque, continua a sua obra em Jacó e em Moisés. E Ele continua realizando em nossa vida até o dia de hoje. Nós não temos outro socorro. Irmão, sinceramente, se o nosso socorro não fosse esse, nós estaríamos perdidos. Se Deus tivesse mudado, a igreja estaria perdida. Malaquias 3 diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6, a palavra de Deus afirma: vocês não são consumidos, vocês não vão morrer, vocês não estão à sua própria sorte, porque eu, o Senhor, não mudo, ele diz. Também em Hebreus 3:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E há pessoas que, sinceramente, e eu digo a você, olhe para a Bíblia com olhos espirituais. Não olhe como uma palavra que lá atrás funcionou, lá atrás foi realizado. Em determinado momento, milagres aconteceram, uma obra extraordinária e poderosa aconteceu, como se não houvesse correspondência nenhuma com os dias atuais. Malaquias 3 diz: o Senhor não muda. Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é exatamente a mesma pessoa. Tiago fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então o que pode estar enfermo é, como diz o próprio salmista Asaf, é a alma do homem. E aqui eu coloquei que existem, creio eu, 3 pessoas, modos de enxergar a palavra de Deus. Há pessoas que não enxergam a correspondência entre fatos bíblicos, entre a história, na história bíblica narrada e a vida atual. Não, realmente, olha, puxa, que interessante, que bonito que nós vemos acontecer na Bíblia. Mas não tem relação com a nossa vida. Ou seja, este mesmo Deus que agiu e operou, não tem feito hoje. Há pessoas, isso lendo a Bíblia, olhando para a palavra de Deus. Há ainda outras pessoas que veem algumas semelhanças. Isso, sim, acho que Deus pode fazer. Aquilo também, pode. Puxa, Deus pode fazer. E outras que, não, isso acho que Deus não faz mais. Não faz mais. Não, é para aquele tempo, hoje não faz. E há ainda outros que nós podemos dizer, são 7.000 que não se dobraram a Baal. São aqueles que exatamente olham e veem perfeitamente, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. O Deus que agiu no Antigo Testamento, o Deus que agiu no Novo Testamento, é o Deus que age por todos os séculos, porque Ele é todo poderoso. Não estamos falando da boca para fora, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nós estamos dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se esse Deus Todo-Poderoso agiu na vida de Jacó, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que depositar a vida aos pés do Senhor, porque senão não haveria correspondência. Que Deus é o que nos socorre, se não é o Deus de Jacó? Que Deus? Você acredita naquilo que você está pregando? Piamente, porque senão nós estaríamos tentando forçar com que as pessoas se sentissem bem com esta palavra. Eu estou dizendo, creia no Senhor, Ele é o mesmo Deus, eu creio que é o mesmo Deus que agiu e continua agindo. Como exemplo nós podemos dizer,
de algo que se realizou no passado e hoje não mais. Veja bem, todos nós conhecemos, ou a grande maioria conheceu o Play Center. E aí nós, quem já foi, e vamos dizer, aqueles que falam, mas eu fui no melhor momento. Olha, quando eu ia, abria às 7 da manhã, fechava às 7 da noite. Não, e aí quando estava fechando, ele ainda tinha aquela saideira, e você podia ficar um pouco mais brincando lá. E tinha o outro que era, acho que era a Noite do Terror, que ia até às 10 da noite. Então alguém ia dizer, olha, mas como a gente se divertia, e como aquilo era bom, e como tinha. Daqui a pouco, então isso, para pessoas dos anos 70, ou pouco menos, ou até os anos 80. E meus filhos, eles foram lá quando eram crianças, mas alguns anos depois, eles já não viram a mesma coisa que eu vi. Eles já não tiveram ali os mesmos atrativos que nós tivemos na nossa infância e adolescência. Da mesma forma, quando nós podemos usar fazer a seguinte figura. Mas agora como é que é? Não, agora você entra aqui, né? Vamos supor que ainda existe o Play Center. Como é que funciona agora? Não, agora você entra no Play Center, você paga o ingresso, mas você só tem direito a entrar. Você tem inúmeros brinquedos lá, mas você tem que pagar por cada um deles. Mas antes era diferente, olha o que meu pai conta. Puxa, lá atrás parece que era muito melhor para o meu pai. Puxa, como ele conta que eram os brinquedos, como era a alegria, como eles tinham tudo isso que eles usufruíram aqui nesse parque. Mas hoje já não corresponde a esta realidade. De uma maneira bem simplória, estou dizendo uma figura. Agora nós olhamos para a palavra de Deus. O Deus de Jacó fez. O Deus de Jacó era poderoso. O Deus de Jacó era maravilhoso. O Deus de Jacó falou com ele. O Deus de Jacó esteve presente dizendo, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu estarei com você em todo momento. Agora nós trazemos para o século 21 dizendo, o meu Deus não é o mesmo Deus de Jacó. É como o meu pai dizia que era muito melhor quando eu ia nesse parque. Hoje já não é a mesma coisa. Quando eu olho para a Bíblia, não, já não é a mesma. Olha, isso é enfermidade da alma. Deus não pode ser mudado em circunstância alguma, porque esta palavra é eterna, a palavra de Deus é eterna. Romanos nos diz, Romanos 15:4, eu quero que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A nossa esperança não pode ser mudada. O nosso Deus é o mesmo Deus de Jacó. Nós não podemos olhar como se Deus não estivesse mais realizando, como se Deus não estivesse mais agindo em nosso meio, como se Deus não tivesse, da mesma forma como cuidou da vida de Jacó, cuida da nossa vida. Não existe uma pequena semelhança, ou não está quebrado este vínculo, mas este Deus é o mesmo Deus. Nós dizemos com toda certeza em nosso coração, o nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nós não duvidamos, mas nós cremos que tudo que Ele fez, Ele continua a realizar. E eu digo a você, tenha esperança no Senhor. Certamente, se alguém não entender que esse Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus do Salmo 46 e de Gênesis, como nós lemos esses versículos, Ele age hoje. Simplesmente nós estamos olhando para uma letra, nós estamos olhando para uma história que não consegue transmitir nada que nos traga vida. Mas a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus continua agindo e nós temos que olhar para a Bíblia e dizer, Senhor, Tu és o mesmo, cura a minha alma. Senhor, faça com que eu enxergue. Que privilégio que nós temos, irmãos. Enquanto muitos só podem olhar para as notícias, enquanto muitos se ajoelham, se dobram ou colocam a sua vida de deuses que não são deuses, enquanto muitos colocam a esperança naquilo que é mortal, enquanto muitos colocam a esperança na criação, na criatura, nós temos sobre a nossa vida o mesmo Deus, o Deus de Jacó. Este é o nosso refúgio. Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Quando você pensar, olha, a situação é difícil, lembre-se, qual é o teu refúgio? Qual é a tua fortaleza? Um Deus
infalível, um Deus que nunca mudou, que não pode falhar e que Ele nos encha de esperança, que Ele nos encha, sim, de fé que Ele vai realizar esta obra em nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê poder para continuar com este mesmo entendimento, que Ele é o mesmo socorro, Ele não pode mudar. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Ainda que haja tristeza, ainda que haja, como diz o próprio profeta Jeremias, ainda que haja dificuldades, ainda que Deus nos faça passar por este momento, a sua graça é infinita, a sua fidelidade. É o que ele diz. Eu não vou mais citar essas dificuldades. Nesse momento eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança, dizia ele, são as misericórdias do Senhor, que são infinitas. O grande amor de Deus sobre a nossa vida, nós temos a certeza que nós passaremos e nós sempre seremos triunfantes e vitoriosos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você tem enfrentado dificuldades, toda a igreja tem, todos nós. Mas nós temos que ter a nossa vida firmada, com os nossos pés firmados sobre a rocha. Se você quer colocar algo diante do Senhor, é momento de pedir a Deus que realize. Se você não tem essa mesma esperança, se você não entende que é o mesmo Deus de Jacó que tem agido hoje, peça a Deus neste momento que transforme o teu entendimento e que o Espírito de Cristo ilumine o teu entendimento para você ver como Deus é poderoso. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença e Te louvamos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo. A Tua palavra, quando nós lemos e meditamos, ela nos vem como um refrigério para a alma, ela nos vem para novamente nos aproximarmos de Ti, e ainda que enfrentemos lutas, momentos tão difíceis, nós olhamos quando o salmista diz, o Deus de Jacó é o teu refúgio. O Senhor não mudou, e nossa esperança é renovada em Ti, Senhor. Nós Te bendizemos. Clamamos a Ti neste momento, colocando, ó Deus, a Tua igreja diante de Ti. Sabemos que o Senhor tem cuidado, tem nutrido, tem abençoado, e nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos pedir ao Senhor que a nossa fé esteja fortalecida em Ti, que a nossa esperança esteja somente em Ti, Senhor. Diante de tudo que nós temos passado, nós temos enfrentado, Senhor, nós pedimos a Ti, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso entendimento, Senhor. Dá esperança ao Teu povo para que confie plenamente, Senhor, na Tua palavra, nesta palavra que nos faz, ó Deus, meditar em Teus caminhos. E não somente na palavra, mas no Deus da palavra. No Deus que se revela através da palavra, nos acrescentando fé, esperança e uma vida abundante em Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, renova para a Tua glória, Senhor. Nós queremos apresentar, ó Deus, diante de Ti, as nossas aflições, as nossas tribulações. Ó Deus, assim como Jacó haveria de enfrentar tantas dificuldades, Senhor, mas o Senhor se manifestou a ele. Nós colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, manifesta a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, ó Deus, responde àquele que tem buscado em Ti a vitória. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque a nossa expectativa está no Senhor, naquilo que Deus pode realizar em nossa vida e através de nós, para louvor do Teu nome. Nós clamamos a Ti, mostra, Senhor, e direciona todas as coisas, Senhor, que não haja neste momento falta de fé, que não haja desesperança. O mundo quer trazer a desesperança, o mundo quer fazer com que a nossa alma se abata, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, levar ela aos Teus pés. Porque estás abatido, ó minha alma, espere em Deus. Nós queremos aguardar em Ti, Senhor, nós queremos confiar no Senhor, confiar em Tua palavra. Tu és o mesmo, em Ti não há mudança alguma, Senhor.
nós fazemos menção somente deste nome poderoso sobre as nossas vidas, o nome do Senhor dos Exércitos, o nome de Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tu tens cuidado e preservado a nossa vida e nós te bendizemos, Senhor. Nós clamamos a Ti, continue a abençoar esta casa, este ministério, Senhor. Que, ó Deus, tem, ó Pai, feito somente o Teu querer, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor a cada dia, prospera este trabalho, prospera a obra das nossas mãos, para louvor do Teu nome, Senhor. Nós não esmorecemos, nós não desistimos, nós não estamos dizendo para as pessoas, não há mais jeito, não há mais solução. Nós estamos dizendo, o nosso Deus está sobre a nossa vida, o Senhor Todo-Poderoso é o mesmo Deus e tem cuidado de nós, e nós clamamos a Ti, Senhor, abra as portas do Evangelho, a cada dia, Senhor, da forma como Tu queres, dos meios que Tu queres, Senhor, nós clamamos a Ti, que esta obra prossiga para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor pela vida do nosso pastor, reveste, renova, a cada dia usa o Teu servo para a Tua glória, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Douglas, Senhor, por esta casa separada, ó Deus, e nós Te pedimos, Senhor, a cada dia, Senhor, usa-o para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, assim como o apóstolo Paulo pedia para que a igreja orasse por sua vida, nós oramos pelo nosso pastor, nós oramos por aquele que nos alimenta espiritualmente, por aquele que intercede por nossa vida, por aquele, ó Deus, que tem, ó Deus, sobre a sua vida o chamado de Deus, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, usa para a Tua glória, Senhor, e derrama toda a sorte de bênção sobre esta casa. E que assim, ó Deus, as nossas famílias sejam alcançadas também. Cada família seja alcançada para a glória do Teu nome, Senhor. Nós confiamos em Ti e pedimos, Senhor, Tu és o nosso provedor. Supre toda a necessidade para a glória do Teu nome. Supre toda a necessidade em glória, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós pedimos ao Senhor, cura as enfermidades, Senhor. Em Teu nome há poder e nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade. Clamamos a Ti sobre os nossos irmãos que estão enfermos. Cura a enfermidade, Senhor. Restabelece a saúde física. Restabelece o corpo para a glória do Teu nome, Senhor. Dá saúde, Senhor. E sobretudo nós clamamos a Ti. A alma seja curada, Senhor. Ó Deus, a mente daquele que está enfermo seja curada em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. E pedimos a Ti, liberta para a Tua glória, Senhor. Que os olhos estejam, ó Deus, no alto, Senhor, olhando para a nossa esperança que está sobre os montes. O Senhor Todo-Poderoso El Shaddai, que está sobre os montes, conduzindo a nossa vida. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor sobre todos os trabalhos, abençoe esta casa e continue frutificando para a glória do Teu nome. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar este culto glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém.
somente em Deus. Ele vem a minha esperança. Não serei abalado, não serei abalado, pois Deus é a minha fortaleza. Não serei abalado, não serei abalado, pois Deus é a minha fortaleza. A minha alma espera somente em Deus. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa esperança esteja sempre nesta rocha, nessa fortaleza, que é o Deus de Jacó. O Senhor abençoe a tua casa. Nos despedimos na paz do Senhor.